Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. Tem 2 ou 3 guias A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Capítulo 4. A consciência crística e como alcançá-la. O perdão é a chave da felicidade. A Course in Miracles. Há cerca de 40 anos, uma mulher chamada Ellen Schuckman canalizou um conjunto de livros denominado A Course in Miracles. Os livros foram escritos por Jesus Cristo e canalizados telepaticamente até Ellen, de forma muito semelhante àquela como os livros de Alice Bailey foram canalizados até ela pelo mestre Joao Kuhl. Posso dizer sinceramente que os últimos 22 anos, esses livros tiveram sobre mim um efeito mais profundo do que qualquer outra coisa que estudei. A Course in Miracles é basicamente um conjunto de ensinamentos sobre cura pela atitude. A premissa básica desses livros é a existência de duas formas de pensar, de duas filosofias de vida e somente duas. Toda pessoa desse mundo segue uma ou outra. Há a voz do Espírito, ou do Cristo, e há a voz do ego. Podemos também chamá-las vozes do eu superior e do eu inferior. Vozes do grande eu e do pequeno eu, vozes do Espírito Santo e do glamour, da ilusão, de Maia, vozes do Espírito Santo e do ego negativo. Quando criança, você é condicionado pela sociedade a perceber e interpretar a vida pelo ângulo negativo do ego. É por isso que tantas pessoas estão tão cheias de sentimentos negativos, revelando falta de paz interior. A Course in Miracles ensina uma forma bem sistemática de desfazer o pensamento negativo do ego, começando a pensar daí em diante com a mente crística. A Bíblia diz que a mente de Cristo Jesus desça sobre vocês. Jesus, como sabemos, foi um ser humano exatamente como você e eu, que se transformou na encarnação do Cristo ao se tornar um com a consciência crística. A consciência crística não é somente para os cristãos. A consciência crística, a consciência de Buda, a consciência de Krishna, a consciência de Deus, a consciência de todas as religiões é a mesma coisa. Talvez você tenha absorvido grande quantidade de programação negativa durante sua formação religiosa, e é importante aqui não se deixar enredar pela semântica. Todos os caminhos religiosos ou espirituais são excelentes. A nova religião do futuro é aquela que honra e reconhece todas as religiões e caminhos espirituais, pois todas conduzem ao mesmo lugar. A introdução de A Course in Miracles afirma o seguinte: este é um curso sobre milagres. Trata-se de um curso necessário. Só o momento em que você decide fazê-lo é voluntário. A existência do livre-arbítrio não implica que você possa definir-lhe o currículo. Implica apenas que pode escolher o que vai estudar em determinado momento. O curso não pretende ensinar o significado do amor, pois isso vai além do que pode ser ensinado. Pretende, sim, remover os obstáculos à consciência da presença do amor, que é a sua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas aquilo que tudo abrange não pode ter um oposto. O curso, portanto, pode ser resumido assim: nada do que é real pode ser ameaçado. Nada do que é irreal existe. Nesta obra repousa a paz de Deus. Para a maioria das pessoas, A Course in Miracles é um livro bastante difícil de se ler e compreender. Um de meus principais objetivos ao escrever esse capítulo é tomar a essência do ensinamento desse curso e esclarecê-la. Tenho plena consciência de que durante a minha evolução espiritual, um capítulo que explicasse e resumisse o curso em linguagem simples teria sido de grande valia. Também expandi os ensinamentos do Cristo a fim de fazê-los mais universais e aplicáveis a todas as religiões e caminhos espirituais. E adicionei muitas de minhas ideias para que você possa chegar a um entendimento completo daquilo que realmente significa consciência crística. Diz a introdução que um curso de milagres é algo necessário.
Isso não significa que todos necessariamente devem estudar esses livros, mas antes, que todos devem aprender a pensar com sua mente crística ou divina. Disse o Sr. Sai Baba que Deus é igual a homem menos ego. É impossível passar pelas iniciações espirituais e conhecer a Deus sem transcender a mente mesquinha, divisora e medrosa do ego. O currículo está definido e A Course in Miracles é só uma forma de aprender as lições. O cerne de A Course in Miracles está na afirmação de que Deus o criou e que a sua verdadeira identidade é o Cristo. Em outras palavras, todos são filhos e filhas de Deus, feitos à imagem de Deus. Deus é amor, portanto, você é amor. Você não precisa tornar-se amor. Amor é aquilo que você já é agora. Só a programação e condicionamento negativos do ego escondem essa percepção de você. É apenas a lama que cobre o diamante. Jesus chegou a dizer que tudo o que eu posso fazer, vocês também podem fazer e ainda mais. A igreja cristã interpretou equivocadamente a mensagem de Jesus. Sem dúvida, Jesus era o Filho de Deus, mas você também o é. Ou poderíamos dizer que você é Buda, o Atman hindu, o Eu Eterno. No Antigo Testamento, os profetas judeus disseram: vós sois deuses e não o sabeis. Disseram também: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Davi, nos Salmos, disse: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus. É por isso que a introdução do curso diz: nada do que é real pode ser ameaçado, nada do que é irreal existe. Nesta obra repousa a paz de Deus. Sua verdadeira identidade como Cristo, Buda, Atman ou Eu Eterno não pode ser alterada, pois foi assim que Deus o criou. Você pode pensar que é algo diferente disso, mas esse ato não muda a realidade. Você é o Cristo, o Buda, o Atman, o Eu Eterno, quer creia nisso, quer não. Você não tem escolha quanto a isso, pelo simples fato de não se ter criado a si mesmo. Deus o criou. O caminho espiritual nada tem a ver com atingir um lugar qualquer. Trata-se somente de um redespertar para aquilo que você é. O segundo passo é a prática do verdadeiro eu na vida cotidiana. Você sabe, Fá, o que é o Maia que ele fala no começo do capítulo? Penso, deve ser alguma entidade mesmo, mas agora, o que isso é importante agora? Não, na verdade, é só para aumentar o conhecimento, não, na verdade, no sentido de que dificulte a interpretação do texto, não. Na verdade, Maia, eu pensei na população Maia. O que o Xavier falou? O Xavier falou alguma coisa, não falou? Eu comentei que deveria ser um avatar, alguma entidade tipo Buda, mas eu também não conheço. Nem Sai Baba, né? Sai Baba também é outro avatar. Vou fazer uma ressalva aqui, porque aqui ele diz o seguinte: os livros foram escritos por Jesus Cristo. E eu estava dando uma busca aqui, e pelos comentários que eu li, ela achava alguma coisa, era uma voz interior, e ela achou que era, mas que no livro não diz em lugar nenhum que era ele, tá? Só para deixar claro. Então, assim, ela interpretou isso, essa voz interior, como sendo Jesus, ela deu esse nome. Bom, e aí? Eu acho que isso tá dentro de tudo aquilo que a gente já vem estudando, né? Que, na realidade, essa questão de tentar identificar o que vem do nosso ego, o que vem do nosso eu superior, que seria o que ela fala. Alguns chamam de essência divina, ela está colocando aí como essência crística. Enfim, o nome não tem muita importância, mas... eu entendo que é isso, inclusive porque você vê que ela diz no final, né? Ele diz aí, a prática do verdadeiro eu, aquela coisa do eu sou Deus em ação na minha vida cotidiana, né? Como ele diz, na vida diária. Eu entendo que a gente conseguir reconhecer em nós esses atributos divinos.
Aí, quando fala essa questão aí também eu vejo que é uma questão de interpretação, essa coisa que nós somos o diamante coberto de lama, aí eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, isso para o meu entendimento, não é simplesmente isso. Existe aí nesse nosso caminho aí muita coisa que talvez a gente tenha dado importância por conta disso, as quedas, e por conta disso a gente... ter tanto esse problema do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e a gente não conseguir ter esse comportamento mais crístico, esse comportamento que é, como ele fala, o amor, né? Nós teríamos vindo dessa essência e nos afastamos disso e estamos nesse caminho de retorno, de novamente nos conectarmos com essa essência. É assim que eu vejo. Bom, eu queria falar uma coisa, né? Por exemplo, para a Daila, pedir desculpa para ela do jeito que eu falei agora, porque que você está preocupado com a palavra, né? Porque, assim, por tudo que nós já estudamos sobre mente, estamos estudando, que isso aqui é eterno, de autoconhecimento, determinadas preocupações nossas não contribuem para esse aprofundar nosso. Então, é a mesma coisa que a história da mônada que a gente falou, né? Quer dizer, todo mundo pode procurar a mônada e se identificar com a mônada, mas o que é para nós o que ele está falando? Porque Maia, Avatar, Buda, Gandhi, o sentido é isso, ó, você é Deus. Tá? Você é filho de Deus, é a imagem de Deus. Por que eu falo isso? Né? Porque, vamos supor, se você fica preocupado com a palavra, tua mente já está conectada no teu mental daquela palavra e é muito fácil a nossa mente sair fora daquilo que é mergulhar dentro. Lembra? Ele pode não falar do inconsciente, mas é o inconsciente, né? O inconsciente, o consciente. É muito fácil aquilo que, às vezes, eu coloco, que no Hamed está lá nas dores da alma, quando ele fala, é muito fácil a gente se distrair com coisa que nos desvia. Então, por exemplo, quando você está preocupado com isso, você já vê o quanto você tem de mental. E aí você tem que trabalhar em cima dessa, de observar que, nossa, tem outras conexões minhas para fazer e tudo mais, meus 4 corpos, sei lá, eu estou falando disso, né? Mas é uma observação, uma atenção nossa, que às vezes, várias vezes acontece no grupo, né? Porque no grupo tem muito mental também, né? Então, quer dizer, não é questão, eu quero deixar claro, não é a questão do mental. Eu estou chamando a atenção para esse momento nosso aqui de aprendizado de cada um, de como cada mente funciona. Né? Então, determinadas coisas nos desviam daquilo que realmente é importante. Tá? Então, é por isso que às vezes eu pego no pé. E é uma coisa, também é uma coisa muito da psicologia, de ficar em cima, de observar o que a pessoa está falando, o que ela quer com aquilo, onde que ela vai chegar. Mas aquilo realmente é o importante, porque, sabe, é isso que ele está dizendo, é isso que a fraternidade fala, é isso que, sei lá, tantas pessoas falam, a Joana fala, quer dizer, essa reconexão com a tua essência divina. Não importa a palavra, importa a consciência, né? De que, olha, esse sou eu. E dentro de mim, como a Vanessa falou, é tudo que a gente tem estudado mesmo, cada um fala do seu jeito, né? Mas é essa busca interior mesmo, né? Quer dizer, ou essa consciência de que nós temos mais poder do que nós imaginamos, ou mais poder, e nós vivemos negando e escolhemos o medo, a libertação, para que venha essa potencialidade. Então, ó, nós vamos reencarnando, até conseguir chegar, nesse ser crístico, mais próximo disso. Né? Então, eu diria assim, fica um exercício para vocês observarem, olha, o quanto funciona isso em mim, o quanto é esse meu corpo, o quanto é aquele meu corpo, né? Olha, esse funciona, e tudo que, sem perceber, tira cada um do foco, né? Pode ser no dia a dia, mas eu estou falando mais em termos do próprio grupo, como aprendizado de cada um, que até quando vocês estão se relacionando com outras pessoas, vocês vão percebendo.
Eu já dei até em outras situações várias, né? A palavra que me vem é dica, mas não é bem isso, né? Às vezes quando uma pessoa vai contar algo para você e fica, então, eu acho que foi segunda, não, foi segunda, não, acho que foi terça, mas foi terça ou foi quarta? Foi quarta ou foi quinta? Aquela mente está fugindo. É essa observação, tá? Então você pode, com uma pessoa próxima, você pode falar para a pessoa, olha, mas isso não importa, importa o que aconteceu. Você quer fazer a pessoa mergulhar, pera, o que aconteceu? O que você quer falar? Onde você quer chegar? Porque se eu fico nisso aqui, ó, eu já estou longe. Eu já corto essa comunicação de eu com aquilo que realmente precisa vir. É essa a ideia, tá? E nós fazemos isso em muitas situações. Então, é só para, talvez para explicar um pouco melhor, que eu sei que às vezes eu sou atrapalhadinha para explicar as coisas, fico com rodeio, fico tentando ser delicada, educada, é meio complicado para mim algumas coisas, né? É exatamente isso. Parar para pensar o quanto coisas que não importam nós damos atenção e que a questão é que se eu estou dando atenção, eu estou fugindo do que importa. Então, a minha mente está agindo para te tirar do que importa. De resto, podem falar o que quiser, concordo com a Vanessa, isso não é nada novo para nós estamos sempre falando isso, tu é Deus, Jesus, quando dizia, né? Tua fé te curou. Uma coisa que eu achei interessante aqui nesse trecho do livro é que a hora que fala o oposto do amor é o medo. A gente, né, tende a falar que é o ódio ou a indiferença. E a primeira vez que eu ouvi essa comparação, assim, né, acho que vale um pensamento um pouco mais profundo, assim, para eu entender isso, assim, sabe? Tipo, é o medo como o medo de amar, o medo de ser quem você é de verdade, o medo de você reconhecer a sua parte divina. Eu entendo assim, né, que é o medo de você reconhecer toda essa sua potencialidade. Porque é esse medo que impede você de ser o amor que você é, na verdade. É isso que vocês entendem também? Tá, é assim, eu acho que o texto é muito grande e ele tem muita informação, né? Então, e o que eu peguei, assim, no global foi a questão de que você tem dois caminhos a seguir, né? Que é você ser o seu eu superior lá, trabalhar, não sei dizer a palavra certa, e a outra coisa é o ego, né? E a questão do negativismo. Então, de como que você deve trabalhar isso, né? O que eu achei, o que eu entendi que o texto e o curso, ele vai trabalhar um pouco, entendeu? De como a gente quebrar os obstáculos, entendeu? E dessa parte nossa de negatividade, que pode vir até desde lá de criança e o decorrer da vida aí que você pode passar, mas de como combater isso, né? De como você lidar com isso, né? Deixar de ser uma pessoa que só cria obstáculos, só vê o negativo e ir mais para o amor, desenvolver. Até ele fala uma coisa interessante, aquilo que você comentou, Daila, né? De que, eu não sei se foi isso que você falou, mas ele fala aqui do amor, né? Que o amor não é estudado, acho que não foi isso não, mas uma parte fala, o amor não é uma coisa para aprendizado, que o amor já está em nós. E a questão é a gente descobrir, entendeu? E acessar esse amor. Então, é isso. Até eu sou nova no grupo, então eu queria entender. O estudo é sobre desenvolver essas habilidades, potencialidades, ou é simplesmente teorias, entendeu? Que a gente concorda ou discorda? Como funciona? Só um pouquinho para eu saber. Olha, a ideia é juntar os dois, pegar a teoria, você começar a usar aquilo para olhar para você e resgatar esse poder interior. Então, ele tem alguns exercícios, alguns até eu dei 10 frases que ele colocou aí para você ir aprendendo a reprogramar a tua mente, né? Então, é utilizar o que ele fala, mais os exercícios, porque, de qualquer forma, o correto
não sei se está correto falar isso, é que cada um comece a pensar no seu poder pessoal. A ideia é abrir para entrar em contato com esse poder pessoal. Tá? Então eu entendi certo. Então, eu entendi certo. É isso mesmo, é você começar a olhar mais para dentro e desenvolver exatamente, se olhar, se observar e fazer, quebrar, entendeu? As coisas que não fazem bem para a gente. E eu acho que é um assunto muito bom esse. Por que será que nós temos tanto medo de olhar para isso? E as opções, né? Por que a gente não opta, né? Porque aqui fala, né? Você pode optar. É o livre-arbítrio de optar para cá, para a direita e para a esquerda, né? Então, por quê? Por que a gente faz isso com a gente mesmo? É uma boa pergunta. Por que é mais assustador ouvir o que vem de você do que propriamente o que vem do outro, né? Ou do externo? Eu acho que passa por aceitação, fazer parte, insegurança. Eu também acho, Verônica. Acho que quando a gente ouve o outro e concorda com o outro, você se sente mais seguro do que expor o seu íntimo e estar sujeito aí a ser rejeitado, a ser criticado. Mas eu acho que a pergunta da Fá também é muito interessante. A gente já falou isso várias vezes e eu também fico pensando, por que a gente tem esse medo, né? Por que a gente tem medo de fazer sucesso? Por que a gente tem medo de dar certo? Por que a gente tem medo de usar todo o nosso potencial? Eu ainda não cheguei a uma resposta sobre isso, ainda não. Você pensar em palavras como eu me liberto, eu crio minha independência. Todo mundo adora essas palavras, mas assusta as pessoas. Né? Eu livre, eu independente, eu dono de mim, eu dono de mim. Dá trabalho, né? Você assume responsabilidade quando você passa a ser dono de si mesmo. Você não pode culpar os outros, você não pode culpar a situação. Você tem que se tornar responsável pela sua própria vida. Acho que esse é o medo, de você tentar e fracassar. E não conseguir alcançar seus sonhos, não sei, entendeu? Quando é com os outros, quando você está seguindo a sociedade, por exemplo, você tem sempre alguém para culpar. Agora, quando você virar dono de si mesmo, você tem que assumir os ônus e os bônus, né? Para mim, o medo está mais relacionado a sair da zona de conforto. Eu vejo assim, o receio é que se eu entro em contato realmente com tudo aquilo que eu sou, ou a forma como eu estou pensando em determinado momento, eu vou reconhecer algumas coisas que eu sei que precisam ser mudadas em mim, ou que eu vou sentir que não estão de acordo com aquilo que realmente eu gostaria. E isso vai trazer um trabalho, vai trazer realmente sair dessa zona de conforto. Então, para mim, eu vejo esse medo muito relacionado a um comodismo. Eu trabalho, vamos dizer assim, no automatismo. Então, eu estou acostumada daquele jeito. E se eu for mexer nisso, eu vou ter que mexer em muita coisa. Então, muitas vezes é mais fácil deixar do jeito que está. A gente poderia dizer... Pode falar. A gente poderia dizer, depois do que você disse, Vanessa, o que me veio do medo, que às vezes o medo poderia ser também falta de fé na gente e em algo muito mais superior. Quando a gente tem fé, acredita em algo superior, Deus, espiritualidade, e a gente acredita que a gente é parte disso, será que o medo não melhora um pouquinho? É Valéria, né? Isso. Valéria, é Junique. Eu acredito que existem as duas coisas, né? Tem aquela coisa de você acreditar, entendeu? Numa força maior, mas também do que Desculpa, gente, eu não sei o nome das pessoas. Vanessa, acho que foi. Que falou, entendeu? Que quando a gente sai da zona de conforto.
Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente é obrigada a se olhar e, vamos supor, você precisa aprender uma coisa que você não sabe. E aí você precisa ir atrás. E aí você tem medo de não ter capacidade para aprender, para fazer. Porque fala tanto da potencialidade, né? Até eu tive, no outro grupo, eu tive uma conversa, né? A gente estava conversando, claro, com esse grupo, e eu fiz uma pergunta para a Fátima e ela quase me bateu. E eu perguntei assim, mas eu posso ficar assim, tranquilo, esperando que Deus faça parte dele? E ela falou assim, eu não sei responder essa pergunta. Não foi, Fátima? E aí eu pensei que realmente a gente tem que fazer a nossa parte, mas que realmente a fé também é necessária. Então você tem que deixar aquela parte que está fora do seu controle na mão de Deus, mas que a gente também tem que fazer a nossa parte, que é trabalhar para sair da zona de conforto. A única coisa é que a gente não sai da zona de conforto que a gente quer. A gente sai empurrada, arrastada da zona de conforto. Então, aí eu acho que entra o medo e entra tudo mais. Então, é a complexidade realmente da pessoa. Complexidade da alma mesmo, de cada um. Bem, é isso. Para quem entrou no grupo, eu tô falando muito, né? Imagina! Essa história me lembrou o Lacan, né? Psicanalista famoso, e as pessoas iam até ele, até a França, e tipo, olha, eu quero ser seu paciente e tal. E aí ele falava, então, mas o que te traz aqui? E as pessoas falavam, não, porque eu preciso me conhecer. Ou, porque eu preciso estudar. Aí ele falava, então, sinto muito, porque você não tem um bom motivo para começar. Porque talvez o que nos leve de início na questão do autoconhecimento é a angústia. É o se deparar com algo que não vai bem, né? Verônica, vou puxar o que você falou e contar um pouquinho como eu vejo. Eu acho que a maioria não sei, né? Eu tenho a sensação que a maioria das pessoas não tem medo de acessar, mas aí vocês trabalham com essas pessoas, sabem muito bem. Eu acho que, na verdade, eu vou falar por mim, eu não tinha medo, na verdade, eu tinha zero consciência de que podia ser diferente. Aquilo que a Fátima fala, você tá tão dentro da Matrix, né? Que para mim, poder pessoal era, sei lá, até um tempo atrás, ser a melhor funcionária ali dentro da empresa que eu trabalho. Eu tô dando certo na vida. Eu tô tão no automático, né? É casar, é ter filhos, E então, acho que as pessoas confundem, né? E depois que você mergulha, e comigo pelo menos foi assim, foi realmente quando começou a dar uma angústia aqui dentro. Mas acho que isso, enquanto não bate, né? E a gente não procura ajuda, ou sofre mesmo, e encontra algum outro caminho, começa a mergulhar, acho que as pessoas acham que é isso, né? Que a vida é basicamente sobre isso, que a sociedade impõe, como a Daila falou, etc. Só puxando outra coisa também, aconteceu comigo esses dias, assim. A gente sempre fala, né? Ele fala que somos filhos de Deus, assim. Acho que ele sempre fala isso. Teve um dia aqui que eu tava bem mal, e eu até contei pra Fátima, veio assim uma voz pela primeira vez, que eu senti que era a minha voz interior falando comigo. E ela começou exatamente falando isso. Calma, menina, você é filha de Deus. E parece que eu prestei muita atenção no que isso significava. E me deu assim caramba, eu sou filha de Deus, né? Do cara, sabe? Assim, é muito engraçado. Um pouco mais de consciência do que é isso, né? E ele repetiu agora, e aí tem tudo a ver com o que a Júlia, né, falou, de ter fé, que a gente não tá sozinho, então... Mas toda hora parece que a gente tem que lembrar, porque já entra no automático de novo, né? É o ser único que você é. Como fica ouvir a frase, ouvir para sentir, o ser único que eu sou? E mais que ter fé em Deus, é ter fé em você mesmo.
Lembrar que você é uma parte dele e que tudo que você quer já está no mundo. Já está aí. Essa questão que eu falei. E eu acho que é os dois, né? Eu acho que é a fé em você, que, pelo menos, assim, grande monte de pessoas que eu conheço, e eu mesmo, essa dificuldade de acreditar em si mesmo, né? E não confundir acreditar em você mesmo com ego, acreditar numa força tua, não do que eu sou poderosa. Mas é exatamente o que ele fala, é o oposto, entendeu? O acreditar em você, o amor, é o contrário do ego, entendeu? Se você não tem medo de se expor, você não tem ego, porque você sabe que você vai errar, você sabe que você vai, entendeu? Você está sujeita a receber crítica, mas você não tá se importando com isso, porque não é o exterior que importa, e sim o interior. Quem que eu quero satisfazer? A mim, o meu interior, o meu eu ou o outro? Para quem que eu vou servir? Eu também entendo, Célia, que assim, quando você para de se preocupar com a crítica que vem do outro, né, é porque você conseguiu entender que a crítica que vem dele não é para você. É para ele mesmo. A crítica é da dificuldade dele de estar vendo alguma coisa, da mudança dele. Sabe aquela história? Nós somos todos ignorantes porque somos inconscientes. Sim. Quando o outro, de alguma maneira, ele está lá na crítica, você já entendeu que ele vai te criticar, pode criticar muitas coisas, porque é da natureza dele, é uma atitude dele com a vida e com as situações, não é pessoal. E esse é um problema, pegar as coisas como pessoal. O duro é você lembrar na hora que o que ele está criticando não sou eu. O que ele está criticando é o que ele não gosta dele, mas que ele está vendo em mim. Só isso. Ele é que não está se aceitando. O problema dele não está comigo. Ou que não tem coragem. O coragem. problema dele não está comigo. Está com ele mesmo. Mas assim, gente, só isso, só essa arte de aprender a não ligar para crítica nenhuma já é um curso de 2 anos, no mínimo, entendeu? Queria, Daila. Inteira, cara, porque... eu ia falar isso, 2 anos né? Não. É o tempo todo você... Porque é assim, crítica ou querer se manifestar com alguma opinião que você... Às vezes você assimila aquela opinião, você assimila para você, né? É o tempo todo, imagina. É o tempo todo você ter que estar se policiando, não é? E se olhar a todo instante. Aquela coisa do orar e vigiar, é isso. É se perguntar, quem que eu quero agradar? É isso, qual é a sua intenção? A Fátima fala muito. Qual que é a minha intenção? Essa palavra intenção, ela é muito forte. Talvez as pessoas não deu o devido valor para ela, mas, ela é tudo. A sua intenção daquilo, do que você está se expondo, do que você está falando, de como é que você... É isso mesmo. A minha dúvida que eu tenho a respeito disso eu acho que a gente tem que se controlar mesmo. A pessoa te critica, ela fala, vai lá e te critica, e você fica pé da vida, né? E mas aí é que tá, você não tem que ficar pé da vida, entendeu? Então, mas assim, dependendo da circunstância, naquele dia, você não tá bem, você tá não sei o quê. Mas eu vou pro ponto, entendeu? Assim, a pessoa fala, te faz uma crítica e tal, e você fica muda. Então, eu me pergunto, entendeu? O quanto, entendeu? Eu vou falar por mim, tá? Muitas vezes eu não respondo porque eu acho que não vale a pena. Mas quanto, entendeu? Eu não estou deixando de pôr limite não para a pessoa. Essa é um grande questionamento. Hoje eu estava até conversando com ela e falei assim, eu acho que eu sou muito boazinha. Então, eu fui muito boazinha a vida toda. Então, eu não pus limite. Por causa disso. Porque eu sempre falo assim, o que ela está falando, deixa para lá. Não vale a pena discutir com essa pessoa. Essa pessoa é um caso perdido, vai. Sendo assim, a grosso modo. Mas eu sinto que, às vezes, você... Como fazer, entendeu? Para responder
e colocar o limite. É essa coisa do limite, já me falei que eu estou falando do limite. Qual a opinião de vocês a respeito? Ótimo, mesmo que você falou, você está ótimo. Falar da forma que eu penso, né? Acho que tem duas coisas. Aquela coisa que você não responde, mas fica com angústia. Não vou responder, mas desceu aqui pela garganta e está remoendo. Então, isso é ruim. Isso vai fazer mal para você. Isso não é sinônimo de evolução. Ou que você está sendo boazinha. Não, isso é sinônimo que você está se judiando. Isso não fala para mim também, porque eu faço. Quantas vezes eu não ouço aqui, desce aqui, né? E desce na garganta, você remoe aquilo, está sendo bom para mim? Não. Isso vai afetar, inclusive, meu lado físico. Pode dar uma desitiria, uma série de coisas, porque vira angústia. A angústia faz mal para o nosso corpo. Agora, quando você efetivamente aquela crítica veio e você você não ligou, aí sim. Não faz diferença. Não faz diferença. Eu lembro não fez diferença. Eu lembro no filme do Chico, tem uma cena muito legal do Chico, né? Ele tá ali caminhando lá com algumas pessoas, e vê aquele bando de mulheres da igreja, não sei o que lá, buzinando do lado do cara. E ele ali falando com uma naturalidade com quem estava do lado. E assim, o pessoal falando, entrava por um ouvido, saia pelo outro. Ele efetivamente não ligava. Ele não assumia aquela energia. Aquela energia não fazia parte do corpo dele, do corpo espiritual dele. É como se... Não é ele, né? É o outro. Não é ele, é o outro. É o outro que tem que resolver os problemas dele. Então, enquanto as críticas elas são angustiosas para a gente, eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas mesmo. Para um dia chegar a ouvir as críticas e fazer de conta que é assim que eu imagino. Um dia, né? Eu não tenho mais esse tipo de problema. Eu penso assim, quando você fala assim, pôr o limite no outro, aí eu fico pensando, mas não, eu acredito que não, eu tenho que ouvir a crítica e o que eu tenho que trabalhar é dentro de mim para que eu não sinta essa crítica, para que eu ignore essa crítica e não querer pôr limite nele, porque eu não posso mudá-lo, eu posso mudá-lo a mim, as minhas atitudes, a minha forma de aceitar aquela crítica. Se aquela crítica me doeu, é porque realmente eu ainda estou aceitando aquela energia. Alguma coisa está me incomodando. Vínculo com aquela energia. Você tem vínculo com ela. Para mim tem duas coisas. Entendeu? Aí, nesse momento, assim... Mas isso eu estou tentando fazer agora também. Tipo, critico, beleza, entendeu? Então, o que é que ele falou? Se me doeu, é porque está pegando, é porque realmente eu tenho. Porque se eu não tivesse... não ia ligar. Porque ele não ia estar falando de mim. Mas, gente, eu acho que tem duas questões. Não sei, para mim aparecem 2 pontos. Que é saber separar o que o outro está dizendo que é dele e o nosso desafio que é dar limite. Porque às vezes o seu silêncio pode ser um limitante. Qual é o meu fazer? Eu não sei se a gente está falando dessa coisa do medo, da insegurança. Será que o ser boazinha ainda não é agir na expectativa do que o outro gostaria? Para não ficar mal na fita, né? Eu concordo com a Verônica, mas eu acho assim, eu acho, Juni, que eu vejo na minha experiência, assim, que quando você não dá limite, quando a pessoa te ofende e ela percebe que te ofende. Quando você aceita aquela crítica, então você está dando poder para aquela pessoa. E aí você não está conseguindo impor limite. Quando você realmente não assume aquela crítica, você não incorpora, como o Xavier falou, como a Célia falou, a pessoa vai perceber que ela não tem poder sobre você, e ela vai se impor o limite, ela vai perceber que não adianta mexer com você, não adianta te criticar, não adianta te ofender, porque não está fazendo efeito nenhum, entendeu? Então, eu acho que vai muito mais dessa sua atitude, realmente eu acho que é uma consequência dessa evolução, que não é fácil, mas eu acho que a própria pessoa, ela percebe, né,
Dependendo da sua atitude, ela percebe se ela conseguiu te atingir ou não. E eu acho que isso é que vai moldar as atitudes futuras dela, porque independente da gente não ligar, ninguém quer ficar sendo saco de pancada dos outros, né, gente? Assim, a gente ainda não, eu pelo menos não sou tão evoluída assim, né? Então eu acho que é meio que por aí, sabe? Deixar muito claro para a pessoa, você falou, beleza, que bom para você, tá aliviado? Ah, que bom, tá? Então agora eu vou seguir minha vida. Pronto. É isso que eu penso. Sabe o assim, que isso me lembrou, Dália? Isso me lembrou quando você apelida a pessoa de alguma coisa. Se ela reagir, aí pega. Se ela não reagir, esquece. Graça, né? Não sei se é um bom exemplo, mas veio isso, sabe assim, me lembrou isso. É verdade, porque um apelido, eu penso que não deixa de ser a pessoa tá não é limitando a palavra, mas assim, definindo quem você é, né, através daquele apelido. Lembrando que ele vai estar falando do resgate do poder pessoal, o relembrar do poder pessoal, né? Quando você... o poder pessoal é o resgate da tua essência, é você com você. Então, talvez o que o outro fale, você nem vai pensar na palavra crítica. Talvez para você nem exista mais a palavra crítica, é simplesmente ele falando. Que quando você está utilizando até a palavra, você também, de alguma maneira, nós sabemos que as palavras têm poder, né? Mas também estou falando num grau de evolução um pouco maior, né? Mas essas palavras não vão ter sentido para nós. Porque o outro ele pode falar o que ele quiser, não vai estar conectado com você, ou se estiver conectado com você, você vai parar para refletir no que ainda está pegando dentro de você, que está dentro de tudo que vocês falaram, né? E não a pessoa em si criticando alguma coisa, porque na verdade o que ela está criticando é uma necessidade dela que está destruindo algo, e para você aquilo não vai mais fazer sentido. Então o resgate do poder pessoal é você com você, e por mais que o outro fale, realmente aquilo não vai modificar a tua essência divina. Outro ponto que ele coloca é que assim, a tua essência é amor. A tua essência é amor. E aí você conseguindo ser esse amor, a única coisa que você vai poder é devolver para o outro o amor, ou de alguma maneira falar de forma que esse amor esteja presente. Então não vai ter dores, não vai ter angústias, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Porque você vai estar liberto disso, porque você já entendeu que como ser único que é, você está aqui para fazer o seu caminho, que é um direito adquirido seu de filho de Deus, e não o do outro. Então, às vezes, como a Verônica falou, às vezes o dar o limite é para o outro entender que tem um limite. Mas o dar o limite também tem a forma como você vai colocar isso. Eu posso colocar com ódio, eu posso colocar com amor. Tá? De maneira que o outro também entenda, porque às vezes ele também precisa aprender. Porque às vezes, se você não fala, o outro não sabe do limite. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Então ele também está no processo de despertar como nós. Tá? E se o outro está um pouquinho com um despertar um pouquinho menor que o nosso, às vezes ele precisa de alguma coisa para ele entender que existe limite. Às vezes a pessoa não tem nem noção que ela está te criticando, né? Às vezes a pessoa está tão fora da realidade que ela não tem noção do tom de voz que usa, de que tudo que pensa é uma crítica. E aí acho que realmente cabe você... mas eu penso assim, você falou, se você colocar esse limite com amor, eu faço uma analogia assim como a gente cria os filhos, por exemplo, né? A gente, óbvio que a gente perde estribeira de vez em quando, mas assim, no geral a gente tenta, pelo menos, colocar esse limite e educar os filhos com amor. Você não precisa bater, você não precisa xingar, você não precisa gritar para ensinar esse limite. Acho que é meio a gente tentar fazer isso com as outras pessoas também, né? Pensar como adaptar esse amor para outras pessoas que você já não tem, assim, esse amor interno tão grande por elas. Assim. Eu fiquei pensando em Jesus. Assim, o cara foi muito criticado, né? E ele respondia num amor e numa firmeza. É claro que ele tem muita evolução espiritual, a gente tem muito chão aqui, mas
Ele é uma experiência muito interessante. O cara foi muito criticado e sustentou com firmeza o propósito e a missão dele, né? Exato. Quando você já entendeu, você, voltando nas palavras que ele utiliza, quando você está resgatando esse poder, então o outro não vai ter esse efeito sobre você, que é esse ponto que o capítulo anterior ele coloca, né? Então o que acontece? Você acaba ficando no domínio do teu ego ou no domínio dos outros porque você abriu mão do teu poder. E a questão é toda voltada para o teu poder com você. Olha, esse é o meu ser, eu estou aqui por algum motivo. Exatamente. E aí ele também tinha essa consciência de que os outros não tinham condição de entender o que ele estava falando. Não tinha, era muito, ia muito além. Quer dizer, o que você ama? Amor é assim? Né? Quer dizer, olha, então, a caridade ainda para muitas pessoas complicado mesmo, né? Mas até Jesus deu uma surtada, né? Fiquei tão feliz quando eu vi isso. Num episódio, assim, né? Eu posso até ler a Bíblia, assim, não tem como, né? De vez em quando. Então, assim, sentir assim, Jesus é como você. Eu ficava sempre pensando nessa coisa de ser amorosa, mas se seu poder pessoal também é difícil ser amorosa todo instante, assim, né? As pessoas testam a gente um pouquinho. Enfim, fico pensando assim que é um desafio, né? Você colocar a sua personalidade assim que você pensa também e ser a todo instante amorosa, só pensando. Eu acho que ser tempo todo amoroso é uma ilusão nossa. Aquilo que às vezes eu falo, né? O pessoal fala, o espírito tal. Se você for ver, eles são bravos também. Não sei se é porque eles também ficam cheios de nós, mas de alguma maneira, essa coisa de às vezes você lidar com o outro, não consigo ver um espírito amoroso, assim como... Eu acho que é uma fantasia nossa até de um espírito ideal. É que a forma de falar pode ser um pouco diferente, mas tem uma coisa... Como é que eu posso falar? Eu não consigo achar a palavra. Mas, Fá, eu não acho que eles são bravos, eles são sérios, é diferente. Então, isso que eu ia falar. Eu também acho que ser amoroso não quer dizer exatamente você ser um capacho, né? E você ser... são sérios. Falar amém pra tudo, entendeu? Eu acho que a palavra boa eu acho que eles são pavio curto. Ah, não sou, não. Não, se ele fosse pavio curto, aqui já não estava mais aqui, meu. Ah, não tem muito trelelê, não. Não tem. Se você vai conversar com uma entidade, não tem muito de trelelê, não. É curto e reto, pá, pum. Mas então, é sério, não é bravo. É diferente. É o que você falou, se eu vou conversar com uma entidade, ela é séria. São duas coisas. Então, é sério. Sabe que eu acho, para mim a diferença... Sabe o que eu penso? Esse amoroso que às vezes falam, que todo mundo procura, é uma necessidade nossa, ainda melindroso, de que passar a mão na sua cabeça. Que precisar de colo, isso e aquilo. Então, sabe quando você a pessoa recebe uma mensagem e fala, mas é isso que o Espírito falou? Porque espera que carência. Falar, né? Olha, não sei o que, e se frustra muito por quando ele fala, olha, vai lá, e é você que tem que administrar a sua vida, né? Olha, você se cura com aquilo que você muda. Então, a pessoa fica muito frustrada porque não tem esse colo, entendeu? Então... né, Fátima? Mas eu acho que o nosso conceito de amor é que é distorcido, né? Eu acho que a gente tem que aprender a amar. O que a gente entende que é amor, na realidade não é. O mentor firme, né? O mentor firme do grupo já avisou que são 9 e 10. Romantiza. Que mentor do grupo eu vou te falar, viu? Então, Rosana, indo pelo que você está falando, é exatamente isso. Então, nós ainda temos um lado que precisa romantizar, precisa esperar colo, quer a mão na cabeça e se frustra e fica muito bravo quando isso não vem como queremos. Eu nunca me esqueço uma vez que uma pessoa ficou muito brava com aquele capítulo do Evangelho. Pedi, obterei.
batei, abre-se-vos-á, que a pessoa entendia que eu vou pedir, vem, cai no colo, vai bater, a porta vai abrir, e aí no decorrer do capítulo, então, assim, ó, você pede força, você pede luz. A pessoa ficou muito brava, porque ela achava o seguinte, nossa, cai tudo no colo, eu nunca me esqueci. Tem algumas passagens que até já contei, que você ouve, e na verdade é o desejo nosso, que venha tudo de maneira fácil. E não. Ó, você quer poder? Está dentro de você. Ó, você precisa resgatar porque é teu. Porque está aí. Não é ninguém vai te dar, já é teu. Ah, eu preciso amar. Não, você precisa reaprender, porque o amor já está aí dentro de você. Ô, Fafis, é porque você briga com a gente no amor? Você sabe que a Júlia falou, deu brava? Sabe o que eu me lembrei? Tá tudo bem, Júnior, a gente te entende. A tua mãe me fala. Amor, Fafis, a gente já nem liga mais. Já nem liga mais. A Vera que estava falando outro dia, não, eu sei que você fica brava, mas eu sei que você quer que a gente melhore. Então, você sabe que eu penso nisso? Quando ele fala esse amor, eu penso isso. A raivinha. Você tem a intenção que a pessoa evolua independente do que ela te fez. Isso não quer dizer que você precisa gostar da pessoa, isso não precisa não quer dizer que você precisa aceitar tudo que ela fala. Quer dizer só que você não vai jogar uma energia negativa nela. Você fala, beleza, eu gostaria que você evoluísse longe de mim, entendeu? Mas, né, é diferente de você responder com raiva, é diferente de você destruir a pessoa de volta. Eu penso assim, sabe? Eu acho que esse amor que a gente tem que ter pelas pessoas é isso. Olha, legal, isso que você falou não vai me atingir, que você evolua. Isso não quer dizer que eu preciso gostar de você, ser seu amiguinho, nem nada. Assim. Engraçado. Ficou martelando aqui na minha cabeça, além do latejo da dor de cabeça, né? Que tá bem pouquinho, graças a Deus. A primeira fala, que foi quando a Fátima falou sobre a questão que a Daila disse, mas o que é Maia? E não sei o que, não sei o que. E a Fátima disse, sim, o que é que tem a ver isso aí? Que importância tem isso aí, né? E aí isso ficou na minha cabeça, como a gente dá importância a coisa que não tem importância. Né? É todo o tempo assim, não é uma leitura ou uma história que a gente vai contar somente, mas é tudo na vida da gente. Qual é a importância que tem na minha vida eu ter que, sei lá, de repente botar limite no outro? O outro só vai ter o limite quando ele perceber que, vixe, vacilei. Vai ter uma hora que a consciência dele vai cobrar esse limite. E não sou eu, não vai ser a Fátima, nem a Júnior, nem a Daila, nem ninguém que vai realmente botar aquele limite. Isso pode ser aparentado. Tá vendo? Coloquei o fulaninho no lugar dele, não sei o quê. Mas nem sempre ele tá ali remoendo uma forma vingativa de te dar o troco mais tarde. Né? Então, é tudo na questão realmente da amorosidade. Coisa que a gente ainda não aprendeu, né? Infelizmente. Então, tudo que a gente, ao meu ver, tudo que a gente vai fazer, vai falar, tem que ser sempre refletido. Né? Por mais que a gente esteja com vontade de soltar os cachorros ali naquele momento, é realmente respirar fundo, refletir sobre o que aconteceu, para poder mais tarde, será que vale a pena eu chamar o fulano para falar sobre algo com ele, ou deixa para lá, ou ele realmente precisa que eu converse para ver se ele começa a ter uma noçãozinha, né, de alguma coisa. Aí eu lembrei também no que a Vanessa falou sobre a questão da zona de conforto, né, que muitas vezes a gente fica numa situação porque é mais fácil. Eu nem diria que é mais fácil, e nem que seja mais confortável, mas é porque é mais conhecida. Às vezes a gente está vamos pegar um exemplo aqui de um relacionamento difícil com alguém, tudo, e a gente tem uma oportunidade de sair desse relacionamento. Só que aí às vezes acha, sei lá, de repente, meu Deus, começar tudo de novo, conhecer outra pessoa, aí eu não sei o que é que aquela outra pessoa pode me trazer, vai que é pior do que esse. Ou seja, é muito mais interessante eu estar numa situação com um que eu já conheço, que eu já domino, entre aspas, né? Mesmo que seja difícil, mas eu já tenho o conhecimento daquela pessoa ali, do que eu inventar de me aventurar em uma outra. Aí vem a questão do medo, né? Que foi falado aí. E a gente acaba não se arriscando em muitas coisas da vida da gente, justamente porque a gente quer continuar ou acha melhor continuar
numa zona, digamos assim, que a gente tem já o conhecimento dela, por pior que seja. Tem uma coisa aqui também, só retomando o que o Xavier comentou, que tinha a ver com o comentário da Júlia, né? Falando, não falando, limite, não limite, que é muito de pessoal, cada um, resgate do poder pessoal. É cada um se conectando com o ser único que é e vendo como as coisas funcionam para si. Meu jeito não é o do outro, não é do outro, não é do outro, tá? Mas tem uma coisa muito importante no comentário dele, que é: as coisas não podem ter o poder de nos adoecer. Se eu silenciar e adoecer, eu estou fazendo mal para mim. Se eu falar com ódio, eu estou mostrando meu ódio para mim, tá? Tudo que está no sentido do tua fé te curou, conexão, reconhecer os corpos, equilibrar os chakras, os 4 corpos, etc, etc. Que era uma coisa que eu ia falar e no final passou e eu não voltei nos 4 corpos aí, né, e no corpo físico. Então, o ponto principal no resgate desse poder é que as coisas não podem nos adoecer. Então, se eu silenciar, que nem a Verônica falou, Jesus silenciava, ele estava numa boa, quer dizer, aquilo não está me lesando, porque não tem o intuito de lesar. Nada tem o intuito de nos ferir. As coisas nos ferem porque nós nos colocamos numa situação de feridos, de lesados. Tá? Se eu quero ser o que eu sou, o outro é o que é. As relações são como são. Não tem nada do ser ferido. Né? Se eu sair ferido, não é um problema de nada, a não ser porque eu preciso continuar na posição de ferido, na posição de magoado, na posição de ressentido, né? Na posição de medroso. Qual a dificuldade de permanecer num papel e digo que não quero ele, mas eu mantenho ele através das atitudes, ou até como a Camila falou, porque é mais fácil, é mais cômodo. Essa questão das palavras é exatamente isso. Então, como é que eu vou sair do relacionamento? Então, mas olha, já tem aquela casa, já tem aquela família, né? Já tem aqueles amigos, que já tem um monte de coisa que faz com que a pessoa, na verdade, justifique que ela não vai mudar de lugar, mas ela quer mudar de lugar. Então, é a quebra de todo esse padrão vicioso nosso de permanecer. Vamos usar uma palavrinha, naquela vidinha, café com leite. Mas eu tenho esse poder. E o que eu vou fazer com todo esse poder? Então, se eu abrir a porta para todo este poder, vai vir a minha luz, sei lá, a minha inteligência, muito mais do que eu sou, e ao mesmo tempo vou ter um caminho muito melhor, mas vou ter que arriscar. Porque mudança... Ela falou para transformar o café em cappuccino. Essa parte eu entendi. Café com leite em cappuccino. Não, só puxei assim, né? A gente precisa usar o poder pessoal. É como a Fátima fez essa analogia, né? O café com leite. Eu tentei fazer outro. Para complementar o que ela falou. É engraçado. Ó, eu não sei por que você falou do cappuccino e café em cappuccino. Eu me lembrei... na verdade, tem a ver com a conversa nossa da fraternidade no outro dia sobre relacionamento e tudo mais, né? E depois que acabou o grupo, eu me lembrei de uma coisa de um psicanalista francês, que eu não lembro o nome, faz muito tempo. Ele deu uma entrevista numa Vejinha, naquela Vejinha amarela lá, da Veja, óbvio, né? E quando você falou do café transformar em cappuccino, algo que me marcou muito da entrevista dele, falando de relacionamentos, é assim: você só pode transformar o bom em melhor. Você nunca vai conseguir transformar o ruim em bom. Então, fica com essa frase, cada um para a sua vida. Cada um para a sua vida. Gostaria muito de conseguir achar essa reportagem de novo dele. Não lembro o nome dele, sei lá, de repente alguém que lê, vê, me manda, porque é exatamente. Então, eu só posso transformar o café em cappuccino, se dá para transformar, porque se não der, eu tenho que entender que não dá. Ponto final. Então, vamos voltar lá. Isso é ser ruim, isso é ser bravo,
Não, isso é ser no mínimo objetivo, prático, facilitador de sofrimento. E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vou para o poder que eu tenho, que é meu de direito, que está lá guardadinho querendo sair, ou vou permanecer no medo, né? E me justificando de uma série de coisas que eu não faço, porque o meu medo, na verdade, é de perceber que eu posso e sou muito mais do que aquele ser que está ali, preso naquela cadeirinha, naquela situação, naquele trabalhinho, naquela família, naquele casamento, eu não sei. Não é julgar nada, não é julgar ninguém. É colocar um ponto final nessas nossas desculpas e começar a olhar seriamente para dentro de si que escolhas são as minhas. Se eu estou bem com a minha escolha, está ótimo. Mas se aquilo me gera um sofrimento, eu vou continuar reclamando. Se nós falamos de despertar, tá? Então eu vou encerrar, faltando 7 minutos, exatamente com essa frase dele que nunca eu vou esquecer, né? Você só pode, em qualquer situação da vida, transformar o bom em melhor. O ruim, ele nunca tem como virar bom. E que a gente possa facilitar a nossa vida, o nosso caminho a partir de agora, ou pelo menos começar a pensar sobre isso, né? Sobre o nosso poder. Não negá-lo, até para não adoecer. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para gente, a gente só vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa.